Oi, hoje é dia 1 de março e eu estou aparecendo nesse estado porque eu descobri uma forma de estudo que me ajuda muito a fazer vídeos falando sobre um tal assunto que eu quero aprender, porque exercita o cérebro. E é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre história, minha segunda matéria preferida, porque a primeira é português. Bom, eu estava estudando uma coisa que não tem nada a ver com o que está passando na minha escola no momento, mas é isso. Eu fiz um resumo, tipo, não muito grande sobre o nazismo e a ciência nazista. A gente vai falar mais sobre o famoso, como é que é o nome dele? Joseph Mengele. Eu vou falar um pouco sobre um texto que eu fiz, depois a gente fala sobre a vida do Joseph Mengele. Bom, ele foi um cara conhecido como Anjo da Morte e que tem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns fatos que indicam que talvez ele possa ser a pessoa que pode ter matado a Anne Frank, que tem um livro. E se eu não me engano, tem um filme, né, do Diário de Anne Frank. Tudo começou quando os médicos alemães começaram a se identificar demais com o nazismo, né? E eles, por algum motivo, achavam que perdiam para os médicos judeus. E eles achavam também que os médicos judeus eram médicos profissionais incompetentes, porque naquela época quando o nazismo foi ficando mais frequente, os, tipo, os alemães começaram a não considerar mais os judeus como pessoas, e sim como, tipo, ratos, animais e coisas sujas. Não sei explicar. Inclusive, não é todo rato que é sujo, tá, gente? Só deixando esclarecido isso. Ai, amor, tá o seu... Ai, meu Deus! Tá o seu... Tá. Quando eles foram começado a não ser considerados mais como gente, né? Eles conseguiram tirar muitos direitos civis e políticos dos judeus, ou seja, tiraram totalmente qualquer direito que os judeus tinham, eles conseguiram arrancar lá na Alemanha. E como os judeus consideravam, não, como os alemães começaram a considerar os judeus como ratos, eles pensaram assim, já que tiramos todos os direitos deles, já que nós ganhamos meio que uma carta branca com assinatura embaixo, um abaixo-assinado, só para usarmos os judeus para fazer o que nós bem quiséssemos com eles, por que não a gente usar esses ratos como experimentos de laboratório? Nós sabemos que, infelizmente, esses bichinhos são usados como testes em laboratório e cobaia e tal. E eu não apoio nada disso, até porque eu tenho 3 ratos. 2 ratazanas e um camundongo. Mas isso não faz parte do vídeo. Lá na Alemanha, os judeus eram chamados de vidas indignas de viver. E que, em alemão, isso é Lebenswürdiges Leben. Eu não sei ler alemão nem pronunciar, então quem souber, escreve pelo menos como que é a pronúncia aí pra mim saber. Então, como eles consideravam os judeus animais, né, eles começaram, uma pessoa teve a ideia de começar a usar os judeus como cobaias para experimentos científicos, e aí veio esse termo ciência nazista, porque muitos médicos apoiam, muitos médicos discordam um pouco, porque a ciência nazista não ajudou muito na medicina, mas ajudou a descobrir algumas coisas. Agora que a gente vai entrar nesse assunto de Joseph Mengele, que ele foi conhecido como o Anjo da Morte. Bem, Joseph Mengele, ele era um médico dos mais de 300 médicos que trabalharam nos campos de concentração, né? Depois da guerra que teve lá. E aí eles começaram a fazer experimentos científicos com os humanos judeus. Mas vou explicar como que isso começou. Bom, esse Joseph Mengele,
como os judeus foram permitidos ser escravos, né, lá na Alemanha, o Joseph, ele era a pessoa que gostava de separar os judeus que iriam ser mortos, tipo, nem iriam fazer nada com eles, só iriam ser mortos, meu Deus, meu errado tá quase pulando, com os judeus que iriam ser usados como trabalho escravo. Então ele gostava de separar ali, trabalhar naquela área. E aí ele começou a gostar de reparar nos judeus que passavam por lá. Ele gostava de analisar os judeus que passavam por lá e reparar, porque na cabeça dele ele já tinha segundas intenções com aqueles judeus. O Joseph Mengele, né, o cara que era conhecido como Anjo da Morte, também tinha algumas obsessões específicas. Tipo, ele era obcecado por gentes de cor de olhos diferentes, por isso que, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele queria fazer, tipo, um povo tudo igual, sabe? Povoar, talvez, a Alemanha com pessoas iguais. Eu não sei porque ele queria fazer isso, mas, enfim. Ele queria saber se era possível mudar a cor do olho das pessoas. Então, ele gostava muito de pessoas com o olho de tonalidades diferentes. Ele gostava muito de crianças. Ele gostava muito de gêmeas, crianças gêmeas, ou adultos, ou adolescentes gêmeos. E também ele gostava muito de anões, porque, não sei porquê, mas ele gostava de anões. Talvez ele achava engraçadinho, ou talvez ele gostaria de saber por que ele é um anão, entendeu? Isso é muito engraçado de dizer, mas é verdade. Quando alguns outros médicos dali, daquele campo de concentração, começaram a concordar com aquela ideia de usar os judeus para testes científicos, eles começaram a separar mais judeus para isso, né? E então ele começou a usar bastante crianças e tal para esses testes. E tipo assim, ele tratava tão bem as crianças, né? Ele gostava de crianças, ele tratava bem as crianças, que as crianças começaram a chamar ele de tio Mengele. Gente do céu, sendo que eles iam ser mortas depois daquilo. Eu acho isso um absurdo. Mas, como as crianças são bem inocentes, é provável, né? Bom, a teoria da Anne Frank é que talvez esse campo de concentração que Joseph Mengele trabalhava seria o mesmo que o campo de concentração feminino que a Anne Frank tinha ficado instalada lá durante essa guerra aí que teve. Eu ainda não li o livro, mas quando eu ler o livro eu vou tentar tirar minhas próprias conclusões, vou tentar pesquisar mais a fundo para ver se tem mais algumas outras curiosidades que levam a achar que Joseph Mengele foi o culpado pela morte de Anne Frank. Mas então é isso. Com as pessoas as gêmeas, ele gostava de costurar um gêmeo no outro para ver se criava mais algum membro no corpo, tipo assim, se nascia mais um braço ou mais uma perna, ou se ele conseguia criar alguma mutação. Com as crianças, eu não sei bem o que ele fazia com as crianças. Enfim, ele fazia diversas coisas com diversos tipos de pessoas e ele tinha obsessões em específico, ou seja, vocês já vê que ele não é muito bem da cabeça, né? Mas não para por aí a história do Anjo da Morte. Depois da guerra, Joseph Mengele foi uma pessoa, tipo, muito procurada, não só ele, como todos aqueles médicos nazistas que utilizaram judeus, né, para testes científicos. Todos os nazistas começaram a ser procurados, não por, tipo, alemães, mas pelo exército dos Estados Unidos e por pessoas e exércitos de outras regiões também. Ele conseguiu morar na Alemanha como camponês por algum tempo, mas aí um exército de americanos, né, dos Estados Unidos, acharam ele, mas como ele não tinha um nome alemão, né, porque Joseph Mengele não é um nome em alemão, eles tipo, dispensaram ele, e também ele não tinha a tatuagem, né, que simbolizava um dos chefes nazistas de lá, então eles acabaram não considerando Joseph Mengele como um médico que atuou ali naquelas experiências da ciência nazista. Depois de ser libertado, né, pelo exército dos Estados Unidos, eu acho que ele continuou também a morar um pouquinho
de tempo ali na Alemanha como camponês, mas aí começou a ficar bem mais intenso, então os nazistas, né, os alemães começaram a fugir pra cá, pra América. Vocês acreditam nisso? E foram para diversos países daqui da América, principalmente aqui no Brasil. Bom, o Joseph Mengele morou na Argentina, se eu não me engano, por uma boa parte de um bom tempo, e ele não foi achado nem por, tipo, documento, nem nada, ele não foi achado. Ele morou na Inglaterra não, na Argentina, por bastante tempo, porque, tipo assim, ele foi pra lá com a família dele, se eu não me engano, ele tinha divorciado da mulher, então tava só ele e o filho dele. Inclusive, ele foi um grande empresário. Lá, ele conseguiu construir uma empresa e ele ficou muito rico. Ele foi uma pessoa muito rica, ele teve uma empresa muito grande e lá ele sustentou o filho dele de boa. E então ele decidiu tirar umas férias ali daquele trabalho, ele ficou anos lá, decidiu tirar umas férias e não acharam ele ainda. Então ele decidiu viajar para um país, eu não me lembro aonde, porque ele queria esquiar. Era um país com gelo, claro. Ele queria esquiar, tirar umas férias assim com o filho dele. Então ele e o filho dele viajaram, não encontraram passaporte, gente. Nessa época não encontraram o passaporte dele. E ele viajou lá por um tempo e depois voltou para onde ele estava morando, né, que era na Argentina. Bem, depois de um tempo, ele veio morar aqui pro Brasil. Sim, Joseph Mengele morou aqui no Brasil, meu Deus do céu. O anjo da morte morou aqui no Brasil por um tempo. Por um tempo não, até o final da vida dele. Sim, Joseph Mengele morreu aqui no Brasil. Mas ele morou aqui no Brasil e ele mudou o nome de Joseph Mengele para José Mengele, ou seja, ele mudou de identidade. Então, lá na Alemanha, depois de anos, acharam um documento, se eu não me engano, era de divórcio dele, porque ele divorciou da esposa dele. Acharam também o passaporte, que é de avião, tal, dessas coisas assim. Acharam, mas mesmo assim continuaram as buscas atrás de Joseph Mengele, mas não acharam ele, porque ele estava aqui no Brasil como José Mengele. A essa altura do campeonato, o filho dele já era responsável por si próprio e ele continuou morando em algum país, eu não lembro onde, acho que era na Argentina ainda, enquanto Joseph Mengele morava aqui no Brasil. Uns anos antes dele falecer, né, ele começou a desenvolver uns problemas de AVC, né, no cérebro, na cabeça, começou a desenvolver esse tipo de problema. Então, ele teve, se eu não me engano, uns 2 AVCs antes de morrer. E teve um dia que ele estava de boinha passeando numa praia daqui de São Paulo, quando ele estava ali nadando, tranquilo na dele, até que ele teve um AVC e morreu afogado. Sendo que tinha milhares de pessoas atrás dele. E ele morreu do quê? De um AVC aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Olha só que maravilha. E, gente, vocês não sabem o que eu descobri. O filho do Mengele, né? Como ele não gostava do pai dele, pelas coisas que ele fez, né? Pelo menos o filho tinha consciência. Veio aqui pro Brasil e assumiu que sim, que ele era o pai dele. Até hoje nós temos aquela plaquinha que fica no cemitério, eu não lembro o nome, escrito José Mengele, né, que era o nome que ele tinha usado aqui no Brasil, que ele tinha falsificado a identidade dele para vir morar aqui no Brasil. Ainda tem aquela plaquinha lá em algum cemitério aqui de São Paulo. E aí, eu descobri também que os ossos dele foram investigados, né, e comprovaram que sim, ele era um dos médicos nazistas. E onde é que estão os ossos dele agora? Vocês não vão acreditar. Estão na faculdade da USP, aqui em São Paulo. Estão sendo usados por estudantes de medicina. Se você por acaso é estudante de medicina da faculdade da USP daqui de São Paulo, provavelmente você está usando os ossos de um dos maiores nazistas que já existiu para seus estudos. Pois é. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma coisa bem resumida mesmo. Eu só falei o que eu lembrava.
aqui. Então, eu não sei se eu vou fazer mais vídeos assim, quando eu vou estudar e tal. Mas é isso, gente. Eu gosto... Minhas duas matérias preferidas são português e história. E ratologia, que quem não percebeu, eu sou louca por ratos, né? Enfim, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E talvez, se tiver o próximo vídeo, até o próximo.